Estamos de volta com o Balanço Geral para falar de eleições 2024 e dando continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos, os principais candidatos à Prefeitura de Macapá. Recebemos hoje aqui no estúdio o candidato Paulo Lemos, do PSOL. Candidato, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui bater esse papo, que acredito eu seja o maior espaço aberto para os candidatos à Prefeitura. Verdade. Primeiro, uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Agradecer ao Balanço Geral, a você, Luiz, e ao Grupo Equinócio por estar dando essa oportunidade de uma forma mais efetiva a gente dialogar com o eleitor de Macapá. Nós estamos ao vivo na TV Equinócio, ao vivo também no portal equinocioplay.com.br, ao vivo na rádio Equinócio FM e nas redes sociais. O nosso bate-papo terá duração de 20 minutos. O próprio candidato irá administrar o tempo como achar melhor. No final, 2 minutos para as considerações finais e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, quais suas propostas para a educação do município? Então, Luiz, é uma área que eu conheço muito. Eu sou professor efetivo do governo do estado. A minha vice-prefeita é professora tanto do município como do estado, portanto é uma chapa da educação. E a educação tem que ser o nosso carro-chefe na nossa gestão. A situação da educação em Macapá ela é muito preocupante. As escolas estão sucateadas, nós temos turmas lotadas, com professores em sala de aula tendo que cuidar de alunos autistas, por exemplo, porque não tem cuidador para tudo isso. A política de valorização dos servidores da educação especificamente não está acontecendo. Tivemos descontos indevidos nos contra-cheques desses servidores. Por isso, nós vamos focar muito na construção de novas escolas, na conclusão de escolas que foram iniciada a reforma e estão abandonadas. Por exemplo, lá a Escola Grande do Jardim Felicidade 1, nós vamos reformar essas escolas, entregar prédio de qualidade, mas a gente precisa investir também nas pessoas. Merenda escolar, porque há muita reclamação de que a merenda é muito ruim, os repasses para o fundo da escola eles não vêm acontecendo em tempo real para que o diretor possa executar, junto com seu caixa escolar, executar esse recurso. Tem muita coisa para a gente fazer para melhorar, porque a situação das escolas, da educação no âmbito do município de Macapá, elas hoje são bem precárias. Isso reflete, candidato, nos índices do IDEB, por exemplo? Com certeza. Percebam claramente que nós tivemos alguma evolução no que diz respeito ao índice do IDEB em Macapá, mas ainda é um dos piores do Brasil quando se refere às nossas capitais. Educação de qualidade, sala ambiente, escolas integradas, com internet disponível, um ambiente adequado, professor, servente, merendeiro, que no município tem o servente que é servidor efetivo, tem o merendeiro que é servidor efetivo. Então a gente precisa valorizar essa mão de obra, espaço adequado, porque aí o ensino flui com mais tranquilidade e os índices, os indicadores da educação com certeza vão melhorar. E a gente vai tratar muito sobre isso para que a gente possa avançar a partir de 2025 e melhorar o IDEB do município de Macapá. Em números, efetivamente, o senhor tem no seu plano de governo construir novas escolas ou apenas reformar as atuais? O que o senhor tem em números? Nós estabelecemos, não números efetivos, mas construir novas escolas e reformar aquelas que já iniciaram esse processo que estão paradas e fazer novas reformas. A gente, Macapá, mas também a gente anda muito pelos distritos, e a situação das escolas nos distritos, elas estão caóticas, a gente precisa avançar em cima disso, e recurso nós temos que buscar. Sabemos que a Prefeitura tem muita dificuldade com o recurso do Tesouro de fazer esse tipo de reforma de construção, mas nós temos uma excelente relação, tanto com o governo do Estado, como com o governo federal, que é de onde vem a maioria dos recursos para Macapá. 80% dos recursos que vêm para Macapá são das transferências constitucionais, são recursos do governo federal, e nós temos que, junto com a bancada e com o governo do presidente Lula, ir atrás desse dinheiro para construir novas escolas, para reformar aquelas que estão precisando e para terminar aquelas que as reformas iniciaram e não foram concluídas até então. Candidato, já que o senhor falou em política, em união de poderes, o senhor é de um espectro político de esquerda, com um alinhamento, inclusive, com a ideologia ou as ideias, enfim, do presidente da República. Mas o senhor também anda muito bem pelo centro, pela direita. Acredita que essa sua flexibilidade política poderia ajudar Macapá, caso eleito?
Com certeza. É verdade. Eu tenho a minha linha, eu sou do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, sou do campo progressista, mas a gente dialoga muito bem com todo mundo, porque a gente diz que o que vale é você entregar o serviço lá na ponta. Quando fui deputado, sempre fui um homem de muito diálogo. Quando fui secretário de administração na Prefeitura de Macapá, dialoguei com todo mundo, com vereadores de todas as correntes ideológicas. Quando fui secretário de administração, a mesma coisa. É o meu campo, eu defendo essa política, mas eu dialogo com todo mundo, dialogo com o centro, dialogo com deputado, com senador da direita, não tem problema nenhum. O que a gente precisa é conseguir os recursos necessários, as políticas públicas necessárias para que a gente possa efetivar esse serviço para aqueles que mais precisam, que é a população, e nesse caso específico, para a população do município de Macapá. Bom, o senhor citou, inclusive, a importância e a dependência, não só de Macapá, mas de todos os municípios do governo federal, de emendas e tal. Se nós fomentarmos o comércio, a indústria, os serviços, essa dependência poderia ficar um pouco menor através da geração de empregos e também de novos impostos. O que o senhor pretende fazer, candidato, para trazer novas empresas para Macapá e, consequentemente, gerar novos postos de trabalho? Eu não tenho dúvida disso. A dependência de transferências constitucionais, ela não é boa. A gente precisa cada vez mais diminuir. Esse índice aí de 80% é bem complicado mesmo. Então a gente precisa investir em empresas, em indústria, mais indústria, Luiz, vocacionada para a nossa área, vocacionada para a sustentabilidade. Nós temos aqui no Amapá um instituto belíssimo que demorou muito para ser aprovada essa legislação toda, a regulamentação toda, que é a Zona Franca Verde. Então nós temos que pegar a Zona Franca Verde para dar oportunidade para os empreendedores, pequenos, médios, grandes empreendedores, para que eles possam fazer o investimento, acessar recursos e com isso gerar emprego e renda para o nosso povo. Emprego da iniciativa privada é muito importante, a gente defende isso, para desvincular cada vez mais dessa necessidade das transferências constitucionais. Então a Zona Franca Verde, inclusive, está no nosso programa de governo como um destaque para que a gente possa buscar os recursos, incentivar os empreendedores a ir nessa linha. Até porque nós vivemos um momento muito difícil, nós temos que pensar na sustentabilidade sim. Hoje, mês de setembro, nós temos o Brasil, a Amazônia aí pegando fogo. Quentura realmente seca extrema, seca severa, nunca visto antes na história. Então nós temos que investir, mas temos que pensar na sustentabilidade, temos que pensar na natureza, na economia voltada para esse caminho. Então, eu defendo isso e isso gera muito emprego e renda, sim. É novidade para o mundo todo e a gente precisa trazer porque Macapá está na Amazônia e a gente tem que pensar dessa forma. Candidato, ainda nesse quesito de empreendedorismo, hoje Macapá é só festa. O senhor pretende manter esse ritmo de festas ou deixar o povo trabalhar? Eu vou ser muito sincero, a festa ela é importante, mas ela não tem que ser a principal linha. A gente tem que trabalhar no empreendedor, no fortalecimento das nossas empresas, porque com isso as pessoas vão ter emprego, vão ter recurso e as festas vão vir, seja aquelas específicas do período em que o ente público tem que fazer, mas também tem que pensar na iniciativa privada, que vinha fazendo esses eventos festivos e que precisa gerar emprego e renda para o povo. Nós vamos trabalhar, vai ser necessário ter Macapá Verão, que já é uma tradição. Então, naquele momento, você precisa fazer esse investimento, sim, nos eventos, mas você tem que pensar na iniciativa privada e reduzir um pouco mais e pensar mais em emprego e renda para a população. Candidato, hoje me parece que há uma concorrência entre prefeitura e Estado. O senhor acredita que dá para unir os dois governos, municipal e estadual? Fundamental, Luiz. E a nossa palavra-chave que está sendo mostrada, inclusive nas nossas propagandas aí do horário gratuito da TV e do rádio, é a sintonia. Eu dialogo muito bem com o governador Clécio. Não é à toa que eu fui secretário de Fazenda e de administração dele na prefeitura. E agora fiquei 1 ano e 4 meses lá na Secretaria de Administração do Estado, uma das secretarias mais importantes. Então eu dialogo muito bem com o governo. Macapá precisa, pela sua condição hoje de dependência das transferências, precisa desse diálogo
com o governo do estado, na parceria mesmo com o governo do estado, como com o governo federal. E eu sou apoiado pelo presidente Lula. O presidente Lula já gravou para a gente, inclusive. Sou apoiado pelo presidente Lula. Tenho uma relação muito próxima com o governador Clécio. Quero, inclusive, pedir para o governador para vir para a nossa campanha. Isso será muito importante por causa dessa relação que nós temos. Então, é fundamental a sintonia da prefeitura com o governo do estado e com o governo federal para que a gente possa efetivamente avançar aqui em Macapá. Candidato, falamos de comércio, eu queria agora mudar a nossa conversa para o campo. Agronegócio. Quais os seus projetos, qual a sua ideia para desenvolver o agronegócio da capital? Nós passamos por um período bem difícil do agronegócio. Nós tivemos um crescimento alguns anos atrás, tivemos alguns anos de muita crise, com pessoas tendo que abandonar realmente as suas atividades. Muitos venderam as suas áreas, foram embora porque não conseguia legalizar. E o que a gente percebe hoje é uma política muito forte por parte do governo do estado. O governador, inclusive, domingo estava no início de colheita de soja lá no Porto Grande. Então, é avançar nesse sentido sim. Aquilo que for competência do município, nós vamos facilitar. O que a gente tiver que licenciar, que for competência do município, nós vamos fazer, porque o agronegócio, a agricultura em grande escala, ela é necessária. Agora, nós vamos pedir e dar condições para que essa produção também possa ser reproduzida aqui em outros produtos fundamentais, como, por exemplo, a ração, para facilitar a criação de frango, para ter ovos de postura, para a agricultura de forma geral, que a gente precisa verticalizar e não somente produzir para exportar. Tem a parte que é exportada, é fundamental, é importante para a balança comercial brasileira, mas a gente precisa verticalizar. E nós vamos fazer isso dialogando, mas também buscando incentivos, recursos para que o produtor possa fazer isso. E uma coisa também muito importante, Luiz, a gente precisa da parceria entre o agronegócio e a agricultura familiar. Tem que conviver junto e pacificamente, porque também quem é responsável em colocar grande parte da comida no nosso prato é a agricultura familiar, é o pequeno agricultor. A gente tem que olhar para o pequeno agricultor, mas não é brigando com a grande atividade agrícola, não, é incentivando, é conversando, é dialogando. E a nossa parceria com o governo do estado, com o governo federal, essa sintonia vai melhorar a vida dessas pessoas, porque eu vou lá com o governador ajudar nisso, eu vou lá com o presidente Lula ajudar nisso, eu vou lá com o Randolph ajudar nisso, eu vou lá com o Davi ajudar nisso, eu vou lá com o Lucas Barreto ajudar nisso. É preciso diálogo para as coisas acontecerem. Candidato, é inegável que os governos passados, ainda no agro, que os governos passados destruíram o agronegócio do Amapá, espantaram os investidores daqui e muitos deles ainda estão presentes na política atual, inclusive na gestão. Como mudar esse cenário se aqueles atores permanecem ainda dentro do poder? Hoje nós temos um novo governador, um governador que tem autonomia, que foi eleito pelo povo para isso e tem mostrado isso. O governador fala claramente, não tem negócio de esconder, não. Ele participa ativamente, que ele é um apoiador do agronegócio. O problema do agronegócio sempre foi a regularização das terras, das áreas, porque sem isso o empresário ele não consegue acessar os recursos que estão disponíveis aí, seja da iniciativa privada, seja dos bancos públicos, recursos do BASA, que muitas vezes a gente não consegue gastar aqui o que vem disponível para o Amapá. Agora o presidente do BASA vive aqui no Amapá, superintendente da Sudam vive aqui no Amapá, a força do governo, da nossa bancada com o governo federal, o senador Davi Randolph, tem muito acesso. Então, mas respondendo a sua pergunta, existe um novo governador e esse governador ele tem mostrado que ele tem autonomia e que ele quer ajudar o agronegócio no Amapá. Podemos dizer que é um excelente tempo político no Amapá, com tantos personagens em Brasília e com poder para ajudar o Estado e, consequentemente, a capital? Não tenho dúvida disso. Senador Davi, por exemplo, e não é eu que estou falando, é cotado para ser novamente presidente do Senado. Isso é uma articulação nacional que a gente vê que isso realmente está acontecendo. Então vai ser muito importante
Nós vivemos o melhor momento de muitos anos da história, com o líder do governo no Congresso Nacional, nas duas casas, que é o senador Randolfo Rodrigues, com o presidente da CCJ e provavelmente presidente do Congresso Nacional, que é o senador Davi Alcolumbre, com o ministro Valdez, que é o ministro de um dos ministérios mais importantes do Brasil, da integração regional, que tem dado resposta para o Brasil todo, mas é do Amapá. Então não tenho dúvida que olha para o Amapá de forma diferente. Por isso é necessário e é importante, nós estamos defendendo no nosso programa de governo a sintonia do Paulo 50 com o governador Clécio, com o presidente Lula, com o governo estadual, com o governo federal e com a bancada. Nós temos os deputados estaduais todos, trabalham muito, e os deputados federais trabalham muito, e a gente precisa estar muito linkado com tudo isso, Luiz. Saneamento, candidato. Apesar de ter sido privatizada, a fiscalização é do município, é a responsabilidade do município. O que o senhor pretende fazer para aumentar a oferta de água e esgoto para as famílias de Macapá? É fundamental. E o processo de privatização, ele para mim, inclusive, foi dolorido. Eu fui deputado estadual no período, e pela defesa da nossa linha, da forma como a coisa foi feita, nós nos posicionamos contrários lá, e depois nos surpreendemos com o leilão, com o grande valor que foi distribuído para os municípios, de mais de 1 bilhão, e que Macapá ficou com quase 400 milhões, e que infelizmente não investiu 1 metro em saneamento básico. Em macrodrenagem, que é importante, como o Canal do Beirol, que existia um projeto que 100 milhões você poderia sanear o Canal do Beirol, fazer a macrodrenagem do Canal do Beirol, e a prefeitura recebeu 400 milhões. Eu, como deputado, desencadeei lá e aprovamos um projeto que vinculava onde gastar esse dinheiro, e 60% do valor que cada prefeitura recebeu, que foram de todos os municípios, deveria ser aplicado em saneamento básico por causa dos nossos indicadores. Infelizmente, depois veio um novo projeto de lei que derrubou isso e deixou livremente para que os prefeitos pudessem aplicar esses recursos livremente. Eu fui voto vencido e aí a gente passou, lógico, a fiscalizar. Mas o meu mandato encerrou logo no início da execução desses recursos e, infelizmente, não tivemos o investimento no saneamento. É fundamental ver a competência aí da companhia responsável por isso, mas nós temos que avançar, porque saneamento básico é sinônimo de saúde para o nosso povo. Uma cidade mais saneada vai reduzir o número de pessoas lá nas unidades básicas de saúde, como lá no hospital de emergência, e até com o agravamento nos hospitais de maior complexidade, como o HK. Candidato, ainda sobre o saneamento, quando foi votado o marco legal do saneamento, salvo exceção do União Brasil, do senador Davi Alcolumbre, os outros partidos, inclusive o partido do senador Randolfo, o partido do ministro Valdez Góes, votaram contra o marco legal do saneamento. Isso não vai um pouco de encontro com o que o senhor diz de ampliar a oferta? Então, é uma matéria bem complexa, que envolve muitas discussões nos campos partidários dos partidos, por exemplo, do campo progressista. Com certeza, o pessoal tinha a linha na época de contrário a tudo isso. Mas a gente precisa, quando a coisa acontece de fato, que não tem mais jeito, que a lei está aí e a lei é para se cumprir, nós temos que buscar os mecanismos ideais para melhorar a vida das pessoas. Então agora não tem jeito, é apoiar, é buscar recursos para que a gente possa desenvolver essa política do marco legal e que ela possa ser efetiva e melhorar a vida das pessoas lá na ponta. Saúde, candidatos. O que a gente pode esperar do Paulo Lemos, se eleito, fazer pela saúde do município? Muito bom. Ontem saiu uma pesquisa que o principal problema de Macapá apontado pela população é a saúde básica. Principal problema. Então, eu vivi muito próximo a gestão do então governador, à época prefeito Clécio, que construiu e reformou quase 60 unidades básicas de saúde e colocou para funcionar essas unidades com médico, com remédio. Eu fiquei muito triste que agora, já na campanha, eu voltei
em 3 comunidades que pertencem a 3 distritos diferentes. O distrito da Pedreira, lá no Santo Antônio, o distrito de São Joaquim do Pacuí e o distrito de Santa Luzia. E nessas 3 localidades eu fui na inauguração das 3 unidades básicas de saúde. Santa Luzia, uma tipo 2, que é uma maior, e infelizmente hoje essas 3 unidades elas funcionam no chamado horário comercial e só de segunda a sexta, de 8 às 12, de 14 às 18. A população tem horário para adoecer. Sábado e domingo não funciona. Então nós precisamos, é uma pauta muito fundamental, nós vamos investir pesado em reformar novamente, está abandonado essas 3 unidades, nós vamos reformar, por exemplo, e todas as outras que for necessário, ampliar as unidades básicas de saúde que são 24 horas, vamos ampliar para reduzir lá a carga no hospital de emergência, porque hoje ainda falta leito de UTI para as pessoas que precisam. Então, vamos pegar pesado e melhorar a saúde pública no município de Macapá. Tempo esgotado, candidato. Agora o senhor terá 2 minutos para olhar nos olhos do eleitor e literalmente pedir o voto, né? Fique à vontade. 2 minutos a partir de agora. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu venho aqui pedir o seu voto no Paulo 50 e na professora Ivaneia, que é uma professora do Partido dos Trabalhadores, para que você possa nos dar essa oportunidade. Nós realmente somos, quem nos conhece, você que vai nos conhecer nessa campanha, uma pessoa de muito diálogo, de muita conversa, né? Eu sou um homem do diálogo e a gente tem essa oportunidade de sintonizar Macapá com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente, em função dessa dependência, possa trazer para Macapá reformas estruturantes, melhorar o nosso transporte coletivo, que nós tínhamos 160 ônibus no final da gestão do prefeito Clécio, e hoje nós temos aproximadamente 40 ônibus aí circulando. Não existe acessibilidade, um cadeirante que queira ir lá para uma das praças que foram construídas e entregues, ele não vai conseguir ir porque a acessibilidade não funciona. Pode comprovar, pode ir com o cadeirante para uma parada de ônibus e ver se ele vai conseguir acessar o transporte. A situação é muito difícil, por isso eu peço para você que avalie o nosso nome, que avalie a nossa história, de um homem que veio lá do município de Baião há 32 anos para estudar e trabalhar aqui no Amapá, que transformou Macapá na sua cidade, que casou com a Shirlene, que é pai da Carol, padrasto do Felipe, cuidador da Bobinha, e que está com muita disposição para trabalhar muito pela população de Macapá, que é servidor público, professor de sala de aula há 22 anos, que deu aula para um monte de gente, que é advogado há 18 anos, fui professor de centenas de advogados hoje que estão aí no mercado. Por isso, em 6 de outubro, é Paulo 50. Muito obrigado, candidato. Tempo esgotado. Paraense só na certidão, né? Já virou amapaense, né, candidato? Inclusive com título de cidadão. Muito obrigado, candidato. Sucesso agora na caça aos votos e que seja uma campanha de proposituras, uma campanha limpa e realmente de propostas que Macapá precisa. E muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Grande abraço a todos, a você, Luiz, e todos que estão aí nos acompanhando. E agora, nós vamos acompanhar quem será o candidato que amanhã estará aqui ao meu lado para ser sabatinado ao vivo no Balanço Geral. Chegou a hora da decisão e a Record, como sempre, te ajuda. Não perca as entrevistas com os candidatos a prefeito da sua cidade, ao vivo, no Balanço Geral, na Equinócio FM e no portal equinocioplay.com.br. Nesta semana, os candidatos de Macapá serão sabatinados. Sexta, dia 6, Doutor Furlan, do MDB. Não perca! Eleições 2024. O voto na Record.